Senhoras e senhores, bom dia. Quero agradecer pela presença, tem bastante gente. Em cumprimento ao artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente ao demonstrativo de avaliação e cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2016 e também a apresentação do orçamento anual para o exercício de 2017. Eu quero registrar a presença, sentados comigo à mesa, o senhor Jorge Alcalde, presidente do SAENJA, muito obrigado por estar aqui conosco, o nosso secretário municipal de Negócios Jurídicos, o senhor Luiz Fernando Galvão Pinho, seja bem-vindo à casa mais uma vez. Está conosco na plateia a nossa secretária de Habitação, a senhora Joana Serra. Obrigado, Joana. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. E à minha direita, que trará as explanações, as explicações e a apresentação da lei anual, a nossa secretária municipal de Economia e Finanças, Silvia Helena Sorge. Obrigado, Silvia. Seja bem-vinda. Para quem, então, antes de mais nada, quero passar a palavra para que possa nos trazer as apresentações e esclarecimentos. Então, com a palavra, a secretária municipal de Economia e Finanças, Silvia Helena Sorge. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter permitido que nós estivéssemos aqui hoje, nos dando saúde, vida e coragem para estarmos mais uma vez aqui representando o Poder Executivo. Agradeço a presença de todos, agradeço a equipe da Secretaria de Finanças que não se pautou, não mediu esforços para poder coletar, para fazer o planejamento e podermos aqui apresentar os resultados. E agradeço a presença dos secretários, da imprensa local. O objetivo desta audiência é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do resultado econômico, financeiro e orçamentário referente ao quadrimestre do exercício de 2016. Então, as informações que nós faremos a explanação agora é referente à execução orçamentária e financeira ocorrida entre janeiro a agosto. E nestas informações, na composição dos resultados, estão relatados os dados dos poderes executivo e legislativo. No caso, compreendendo o Instituto de Previdência do município de Jaú, a Câmara Municipal, a Agência Reguladora e a Prefeitura do município de Jaú. Neste quadro aqui, neste gráfico, que eu denomino de comparativo da receita prevista com a arrecadada, nós aqui vamos demonstrar que a receita prevista para ser arrecadada entre janeiro e agosto, ela era de 414.765.000. Não, a receita prevista para ser arrecadada em um ano. E, no momento, nós arrecadamos R$ 234.437.321. Ou seja, em 8 meses, nós arrecadamos 56,52% do total previsto. Agora, no comparativo da receita arrecadada, quando nós comparamos a arrecadação ocorrida no segundo quadrimestre de 2015 em relação a 2016, nós temos o seguinte resultado. É seu.
Em 2015, arrecadamos em 8 meses R$ 236.178.822. E neste período agora, R$ 234.437.321. Isso significa que quando comparamos ao mesmo período do ano anterior, nós tivemos aqui um decréscimo de 0,74%. Isto representa 1.741.000 a menos. O próximo quadro, ele vem mostrar para a gente o seguinte: o Índice Nacional de Preços, ele é utilizado para promover a correção dos preços, e ele também é utilizado da seguinte forma: se nós tivéssemos, se a arrecadação que ocorreu no ano passado tivesse crescido de acordo com o INPC, e no caso a arrecadação de janeiro a agosto de 15 foi de 236.778.000. Se ela tivesse crescido conforme a arrecadação do INPC, ela teria significado para o município hoje 259.218.372 reais. No entanto, nós arrecadamos 234.437.321 reais. Isto significa que a nossa arrecadação ficou abaixo da expectativa quando se pensa na correção do INPC, em 9,56%, que corresponde aí a R$ 24.781.051 reais. Um valor bastante considerável, né, significativo, porque a despesa, né, e todo o serviço público, ela é corrigida, né, anualmente, e enquanto isso não foi o que aconteceu com a arrecadação. Aqui nós temos um comparativo das principais receitas, tá? Lembrando que sempre acumulada no mesmo período, tá? De janeiro a agosto. Então, no caso aqui, o ICMS em 2015, a arrecadação foi de 42.068.000, neste ano 42.761.000, representando ali 1,65% a mais. O Fundeb também tivemos ali um leve crescimento de 2,01%. O FPM, 34,99%. A arrecadação do FPM, ela aumentou devido ao aumento da população no cálculo da composição deste valor. E este aumento da população, o município de Jaú, ele foi enquadrado numa tabela onde o município passou a receber um valor maior. Este quadro ele demonstra o seguinte, que a nossa arrecadação do mesmo período, então, ela foi menor em 0,74% ali. Em 2015, R$ 236.178.822 reais. Em 2016, R$ 234.437.321 reais. O comparativo da despesa empenhada no mesmo período, quando comparamos 2015 e 2016. Tivemos uma despesa empenhada acumulada em 8 meses em 2015 de R$ 328.919.000 e neste período de 2016, R$ 370.182.000. Isso significa um crescimento de 12,54% na despesa empenhada. Lembrando que no gráfico anterior, quando nós fizemos a comparação da receita, nós vimos aqui um decréscimo. Então, a receita caiu, quando comparada ao mesmo período, e a despesa aumentou. A receita caiu 0,74% e a despesa aumentou 12,54%.
Eu gosto muito deste quadro aqui das principais despesas por categoria econômica, porque ela demonstra no total do bolo aqui, dessa despesa de 370.182.000 aqui, como ela foi rateada. Dos 372 milhões, essa despesa ela está composta em outras despesas correntes, que corresponde ao 48,06%. Essas outras despesas correntes são a composição daqueles gastos que são usados para manter os serviços públicos em funcionamento. No caso, na saúde, medicamento, material médico, odontológico, pessoal, desde o material de limpeza. Um exemplo, na Secretaria da Educação, o pessoal de apoio, o próprio funcionalismo, o material de expediente, o material escolar, e assim sucessivamente. Aquele valor em que é colocado para funcionamento das nossas unidades executoras e que, por consequência, garante o serviço ao cidadão. Então, ela corresponde a 48,06% do total dos 378 milhões. Temos aqui os investimentos, pontuando em 14,42%. Os investimentos, eles estão ligados às nossas obras, construções e ampliações. Amortização da dívida, 2,72%. A amortização da dívida é aquele recurso em que o município mensalmente desprende para pagar compromissos contratados a longo prazo. E pessoal e encargos correspondendo a 34,79%. Este quadro 7, ele demonstra aqui a despesa com ações de saúde. A despesa com saúde custeada com recursos próprios, ela ficou da seguinte forma. Nós temos atualmente empenhado 46,05%, que corresponde a R$ 69.636.416, um percentual de 37,60%, de R$ 56.853.594, 37,60%, e pago até o momento de R$ 42.532.546. Só que despesa, investimento em saúde, não são só as custeadas com recursos próprios. Nós temos também aquelas custeadas com recursos estaduais e federais. No caso do recurso que nós arrecadamos, nós temos hoje ainda empenhado também com esses recursos R$ 46.305.706, liquidado R$ 39.873.063 e pago R$ 28.914.189. Então, a aplicação acumulada em ações de saúde correspondeu ao montante de R$ 115.942.123, efetivamente empenhadas, acumulado entre janeiro e agosto de 2016. Este próximo quadro, ele demonstra para nós a despesa com pessoal. A despesa com pessoal, para ser apurada, o percentual, ele ocorre quadrimestralmente em proporção à receita corrente líquida, onde nós somamos os valores do mês de fechamento, no caso do mês de fechamento de agosto, com os 11 meses acumulados anteriormente. Onde, então, nós encontramos aqui, em agosto, uma receita corrente líquida de R$ 320.618.250,
um gasto de despesa líquida com pessoal acumulado em 12 meses de R$ 139.418.882, correspondendo, então, a 43,48%. O dado do quadro ao lado, que demonstra 38,06, é para demonstrar que nós encerramos o exercício financeiro de 2015 com 38,06%. Esse era o gasto com pessoal. E hoje, o nosso gasto está em 43,48%. Por outro lado, é importante observar que a receita corrente líquida, quando nós comparamos a do exercício anterior com a deste ano, ela teve uma alta de 0,42%, enquanto que o gasto total com pessoal, ele aumentou em 14,72%. A aplicação no ensino. A aplicação no ensino, observando que nós temos um mínimo constitucional a ser aplicado, que nós sabemos que esse mínimo é de 25%, 25% resultante das receitas arrecadadas de impostos e transferências. No caso, neste quadrimestre, nós tivemos um empenhado para a educação de 30,85%, que corresponde a R$ 46.652.543, 24,96% liquidado, correspondendo a R$ 37.734.136, e pago R$ 31.961.123. E, como na educação, a aplicação em educação, ela não é só proveniente de recursos próprios, mas também com recursos da União e do Estado. Então, nós temos aqui, além da aplicação com recurso próprio, ainda o valor empenhado de R$ 39.797.185, liquidado R$ 23.328.000 e pago aí R$ 16.891, totalizando, então, uma aplicação total de R$ 86.449.728. Desta forma, obedecendo à aplicação mínima constitucional de 25%. A aplicação com recursos com o Fundeb. O Fundeb, neste momento, arrecadado, digo mais uma vez, acumulado em 8 meses, ele correspondeu a R$ 32.782.006. E deste valor, nós já temos empenhos estimativos efetuados de R$ 42.268.000. A nossa expectativa de arrecadar Fundeb, ela é de 43 milhões até dezembro, é o estimado. Até o momento arrecadamos 32 milhões. E temos aqui o empenhado de 45 milhões. É bem provável que se esse Fundeb nós não arrecadarmos os 43 milhões, nós ainda tenhamos que a diferença dos 43 milhões para o 45 ainda ser custeado com recurso próprio. O importante é demonstrar aqui que da expectativa de arrecadação do Fundeb, todo o valor já está comprometido, devidamente empenhado com gasto, com a folha do pessoal do magistério, do pessoal de apoio e dos encargos. E neste quadro também demonstramos que o mínimo também constitucional, onde diz que do valor arrecadado do Fundeb, no mínimo 60% tem que ser aplicado com o pessoal do magistério. Nós aqui temos 75,02%. Tudo bem?
Para finalizar, no caso, esta primeira etapa da audiência, nós temos aqui a dívida consolidada líquida. A dívida consolidada líquida, é importante nós entendermos um pouquinho de como ela é composta. Quando nós falamos em dívida consolidada, são aquelas dívidas que foram contraídas ao longo da história, da vida daquela prefeitura, daquele município, daquela autarquia. Ela foi contraída e não paga em algum momento. E em outro momento ela foi objeto de um parcelamento. Eu insisto em fazer esta observação porque toda a dívida consolidada inscrita no nosso balanço, ela está sendo amortizada mensalmente, conforme previsto em contrato. E gostaria também aqui de deixar claro que, a contar do exercício de 2013, esta administração ela não contribuiu para o aumento desta dívida consolidada. Ela não contribuiu por quê? Porque a partir do momento em que ela gasta menos do que arrecada, o que significa isso? Se eu gasto menos do que eu arrecado, significa que, além de eu ter tido margem para amortizar a dívida já contratada, eu não deixo mais dívida, eu não acumulo mais dívida. Sendo assim, o exercício de 2013, 14 e 15, não ocorreu esse tipo de situação, em que a despesa foi maior que a arrecadação. A prova disto é que as contas do exercício de 2013 e 14 já foram apreciadas pelo Tribunal de Contas, tiveram parecer favorável e já foram apreciadas por esta Câmara de Vereadores e aprovadas. 14 ainda não apreciamos. Já está 14, a 14 veio para a Casa de Leis, mas com parecer já favorável do Tribunal de Contas. Ok? Um outro dado importante também para que a gente esclareça em definitivo essa relação nossa com a dívida consolidada é o seguinte: um município hoje, caso ele necessite ou precise solicitar junto, por exemplo, a um banco de desenvolvimento nacional, um empréstimo, um aro, uma antecipação de receita, ele tem que ter uma saúde financeira suficiente para que aquele crédito seja aprovado. E um dos requisitos é o que está definido aqui. O limite legal, no caso de Jaú, onde ele poderia ter comprometido de dívida consolidada, era até 120% do valor da receita corrente líquida. É óbvio que o município que chega num ponto desse, a saúde financeira dele, aliás, ele não tem saúde, ele está doente, mas o importante é destacar que, para Jaú, o limite seria de 384.741.000. E hoje, o nosso saldo devedor desta dívida consolidada, que nós tanto falamos, ele é de 72.435.000, correspondendo, então, a 22,59% dessa receita corrente líquida. Ok? Eu considero que até aqui, do que nos cabia, considerando os indicadores econômicos e financeiros, e obedecendo o princípio da transparência, nós aqui fizemos, então, a exposição. Obrigado. Obrigado, Silvia, nossa secretária de Finanças. Eu quero aproveitar esse momento para registrar mais presenças importantes aqui no plenário. A nossa secretária de Assistência Social no município de Jaú, senhora Isilda Mata, obrigado. O nosso secretário municipal de Esportes, o Celso Vec Júnior, seja bem-vindo, obrigado. A nossa presidente do IPMJ, a senhora Lourdes, obrigado por estar conosco.
Nesse momento eu quero franquear a palavra, talvez nós tenhamos algumas pessoas que queiram fazer uso da palavra. Nosso sempre presente jornalista do Comércio Jaú, João, com a palavra. Bom dia, presidente, secretários, bom dia a todos. Bom dia. Secretária, duas dúvidas, na verdade. Com relação à não contração, ao não aumento da dívida consolidada ao longo desse mandato, eu queria saber se aquela admissão da dívida com a Receita Federal de 2013 é fruto de uma auditoria da Receita, está incluído nesse saldo devedor de 72 milhões. E, por fim, se o aumento dos encargos com funcionários deriva da admissão dos funcionários do SAENJA, do extinto SAENJA, da autarquia. Só isso, secretário. Obrigado. Ok. No caso, na composição da dívida consolidada líquida, sim, está compreendido em torno de 23 milhões de reais, que corresponde ao INSS, que o município, em gestões passadas, havia tentado fazer uma compensação que foi indevida. Então, de fato, nós tivemos que reconhecer no nosso balanço esse 23 milhões aí, que nós chamamos do valor principal. Essa encampação do valor, ela ocorreu no ano de 2015. E agora, depois de termos recebido aí a sentença final, nós encampamos mais 11 milhões derivado da multa. Então, esses valores, eles estão, sim, compostos no valor da dívida líquida. E, sim, né, não podemos... temos que considerar que esse percentual de aumento, não todo ele, mas uma parte, ele é composto da folha do pagamento e encargos do extinto SAENJA, né? Porque o município ele absorveu esta folha e ele não conta mais com a receita, que era com a receita de serviço, que ela era, na média, 3,5 milhões. Então, da mesma forma que a despesa entrava na composição do cálculo, a receita também, né? Ok? A palavra ainda está aberta. É importante ressaltarmos o quão valioso é esse momento de esclarecimento, né? Gostaria de contar com a presença massiva dos senhores vereadores. Felizmente, não estamos com os senhores vereadores na casa. Há pouco mais de 10 dias, em uma das nossas sessões ordinárias, um vereador fez uma tremenda confusão entre a dívida consolidada e a dívida de restos a pagar, e imputando, inclusive, alguns débitos a mais na atual administração. Por isso que é importante estarmos atentos e buscarmos o conhecimento para não banalizar os pronunciamentos dessa casa. Hoje nós realmente vivemos uma administração que gasta menos do que arrecada e, portanto, não contribui para o aumento da dívida consolidada, o que nos traz um respaldo financeiro bastante importante e nos coloca na contramão da maioria dos 5.500 municípios da República Federativa do Brasil. Nesse momento em que nós não temos mais a manifestação pública, eu gostaria de solicitar, então, a nossa secretária municipal de Economia que nos traga a apresentação da Lei Orçamentária Anual, que corresponderá ao ano de 2017. Podemos? Então, por favor, com a palavra, mais uma vez, a nossa secretária municipal de Economia e Finanças, Silvia Jorge. Ok, então esse segundo momento agora, o objetivo principal agora é demonstrar a nossa proposta de lei orçamentária para o exercício de 2017, em cumprimento à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Até sexta-feira,
30 de setembro, a Prefeitura, ela protocolará, nesta Casa de Leis, a peça de planejamento contendo a proposta da lei orçamentária, e esta, por sua vez, ela será apreciada, submetida por esta Casa de Lei às comissões, né, internas, posteriormente aprovada em 2 turnos, passado por este processo na Casa de Leis, ela será revertida para o Poder Executivo como autógrafo, e o prefeito, por sua vez, ele irá sancionar ou vetar, né, total ou parcial. Ocorre que, partindo desta sanção e da publicação da lei, nós teremos, então, uma lei orçamentária para o exercício de 2017, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro, ok? A peça de planejamento de que trata a proposta orçamentária, ela estima a receita a ser arrecadada e fixa a despesa, ela fixa o gasto público. Quando nós falamos em estima a receita, ao estimar a receita, nós levamos em consideração a evolução histórica de arrecadação da receita. Nós verificamos os 10 últimos anos, o comportamento dos últimos 5 anos, e também levamos em conta o cenário político e econômico do nosso país, né, para que nós tenhamos aí uma base sólida para estimar esta receita. Levando em conta esses requisitos, nós chegamos ao valor estimado para 2017 de R$ 406.940.000. Lembrando que na composição deste valor está a receita da agência reguladora, do Instituto de Previdência e da Prefeitura. Este quadro aqui que nós vamos demonstrar, ele mostra, então, uma evolução da arrecadação aqui de Jaú, lembrando que é o resultado consolidado. Temos aqui em 2014, 358 milhões arrecadado, em 15, 334 milhões, e em 16, aquela estimativa que foi aprovada por esta Casa de Lei virou uma peça orçamentária, ela era de 414 milhões de reais. Hoje, nós reestimamos esta arrecadação, ela está em 330 milhões e 63 centavos. E uma estimativa para 2017 de 406 milhões 940 mil. Ao verificar aqui a evolução, nós temos aqui uma queda na arrecadação de 6,51, quando verificado 2015 em relação a 14, 1,44 também de queda quando verificamos 2016 em relação a 15, e uma estimativa de crescimento de 23,29. Esse crescimento aqui ele se dá também... O PAC, né, que este ano, de alguma forma, ele teve medições, teve arrecadação, mas não na sua integralidade. Então, uma grande parte dessa arrecadação ela está prevista para o próximo ano. E lembrando que, quando iniciarmos a abertura orçamentária em janeiro de 2017, naquele momento, o setor técnico, ele verifica novamente qual que é o cenário econômico do momento, para saber se esta estimativa que veio hoje, que compõe a peça de 406 milhões 940 mil, ela é, de fato, exequível, que de fato ela vai ocorrer. Então, neste momento, se nós verificarmos que essa estimativa está para cima ou para baixo, é onde o município ele vai e promove os seus contingenciamentos, suas diminuições de gasto para garantir para garantir o equilíbrio. É o momento em que o planejamento ele é constante, né?
de acordo com que a arrecadação vai acontecendo, né, nós vamos acompanhando, verificando esse comportamento e nos adequando. A receita por grupos. A receita por grupos, nós temos aqui as outras receitas correntes, que correspondem a 12% do total estimado da arrecadação. Elas são compostas aqui pela dívida ativa, multas e juros. Temos as receitas de capital, que corresponde a 6% do total previsto. No caso, são as provenientes de convênio para investimentos, também oriundos da União e do Estado. Temos as receitas de contribuições, que representam aqui 1%. Essa receita de contribuição, ela é exclusivamente a receita de iluminação pública. A receita tributária, que representa 17% do total, que é composta pelos impostos e taxas, para exemplificar IPTU, ISS, imposto de renda, taxas de funcionamento e limpeza. A receita patrimonial, que representa 1%. No caso, a receita patrimonial são as resultantes dos recursos que ficam depositados em contas bancárias. E temos também as transferências correntes, que representam aqui 57% da fatia do bolo, representada aí pelo ICMS, FPM, IPI, aqueles recursos que o município arrecada fundo a fundo, da saúde, da educação e da assistência social. Este gráfico das principais receitas, então, daquela estimativa de 406.940.000, nós temos aqui o imposto de renda, dívida ativa, o ITBI, o QESE, o imposto de renda representando 1,34% do total, a dívida ativa 2,73%, o ITBI 1,53%, o QESE 1,87%, a iluminação pública 1,49%, taxa de ocupação de vias 1,61%, o nosso ISS ali representa uma grande fatia do bolo de 5,20%, a limpeza pública 0,88%, e vamos dar aqui um destaque para o IPVA, 4,89%, e nós sabemos que a receita de IPVA, ela depende muito do cenário econômico, né? Se não vende, não fabrica. Se não vende, não entra arrecadação de IPI. E menos carro no mercado, menos entrada de IPVA, né? Que vem diretamente para o município. Temos aqui o FPM, que corresponde a 12,02%, o Fundeb 12,40% e o ICMS 13,08%. Um detalhamento, então, agora da despesa por órgão. Então, da despesa por órgão, nós temos aqui 95% do total da despesa, que corresponde a R$ 386.124.784, é da Prefeitura. A Câmara Municipal, né, o Poder Legislativo, com 2%, correspondendo a R$ 8.100.000. O Instituto de Previdência, R$ 11.393.000. Lembrando que este recurso ele é utilizado único e exclusivamente para pagamento de aposentadorias, pensões e auxílio médico. A agência reguladora, uma despesa de R$ 1.321.000, no caso aqui ela não pontua em percentuais. Nesse gráfico ele está um pouco confuso ali em cima, mas a nossa despesa, então, aqui por categoria econômica. No caso aqui, na despesa por categoria econômica, nós temos aqui, pontuando 40 pontos percentuais, o nosso gasto com pessoal e encargos estimado em R$ 163.788.048. A reserva de contingência, a composição dela aqui, ela está em 2%, significando 5.570.589. Nesta reserva de contingência,
Nela está contido 1,2% da receita corrente líquida, obrigatória para emendas impositivas, que ficarão por conta e à disposição dos vereadores. A amortização da dívida em 3 pontos percentuais, e as outras despesas correntes correspondendo a 47 pontos percentuais, no valor de R$ 192.605.000. E temos agora as despesas por secretarias. Nessa despesa por secretaria, então, nós demonstramos aqui como ficou rateado a nossa despesa. Por unidade executora, temos o gabinete do prefeito, finanças, Secretaria de Negócios Jurídicos, Educação, Saúde, pontuando ali a Secretaria de Educação com 24,69% do valor total da despesa, a Secretaria de Saúde com 33,77%, a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela também tem um percentual significativo do bolo, de 7,29%, e da forma que está demonstrada aqui, é como foi distribuída as dotações orçamentárias para as secretarias municipais. Esse gráfico aqui, da mesma forma que nós demonstramos a evolução da receita, nele nós demonstramos aqui no gráfico, sem demonstrar valores, mas a evolução da despesa. Nós percebemos ali que entre os anos de 14 e 15, pessoal em cargos é um crescimento, né? Um crescimento contínuo. As outras despesas correntes, lembrando que as outras correntes são aquelas despesas que mantêm os serviços essenciais para funcionamento das nossas secretarias e dos nossos serviços públicos também, ela vem crescendo, e em 2017 percebe-se uma queda acentuada. Porque da mesma forma que a nossa expectativa de arrecadação é menor, ela será menor, dos nossos recursos livres, a nossa despesa também teve que ser adequada. A amortização da dívida também, ela vem aí num crescimento. A reserva de contingência, ela é utilizada quando ocorre uma emergência, uma catástrofe no município. Então, não foi o caso em 2014 e em 2015, e nem em 2016 até o momento, mas até para garantia, ela deve ser estimada e reservado esta dotação caso ocorra, né, uma urgência e uma emergência. E os investimentos, nós percebemos que eles são variáveis, né? Os investimentos, eles são variáveis por N fatores. Sabemos que grande parte dos investimentos, esses recursos, eles vêm da União, eles vêm do Estado, dos diversos ministérios. Então, eles são variáveis. A peça de planejamento que será apresentada nesta casa, ela garantiu recursos suficientes para a educação, estimados em 27,93%, saúde, 38,21%, o gasto com pessoal de 41,88%. Entendemos que, diante dos percentuais alocados, a Prefeitura cumprirá os quesitos legais e garantirá os recursos necessários para o ideal funcionamento dos serviços de saúde, educação, assistência, serviços públicos. E assim, nós aqui, eu espero aqui ter conseguido demonstrar como ficou rateado a despesa que será fixada no valor de R$ 406.940.000. E agradeço desde já. Muito bem. Mais uma vez eu quero abrir a palavra para a manifestação dos órgãos de imprensa ou do público presente.
Então, mais uma vez, com a palavra, João Guilherme. Obrigado, presidente. Secretária, uma dúvida rápida. Há uns meses a Câmara aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com algumas emendas, um número inusual, inclusive, de emendas aprovadas à peça de diretrizes orçamentárias. Queria só saber se aqueles programas vinculados à LDO, iniciativas de políticas públicas, estão amparados na LOA. Me lembro de algumas coisas referentes, por exemplo, a cirurgias eletivas, políticas de ordem assistencial, se todos esses programas que foram recomendados nas emendas aprovadas em plenário estão recepcionadas na lei orçamentária. É uma boa pergunta. Em torno de 95% das emendas que foram aprovadas e sancionadas pelo prefeito, elas eram genéricas. Genéricas, eu digo assim, elas não tinham valores. Eu digo por quê? Que caberá agora, né, ao planejamento de cada secretaria, de cada secretário, considerando os recursos que eles terão disponíveis nas suas unidades executoras e se planejar para colocar em atividade, em funcionamento, operacionalizar as emendas. Eu digo isto porque, como elas não estavam valorizadas, quantificadas, então não é possível, nesta peça de planejamento, deixar recursos suficientes aos valores. Mas o importante é que as emendas, elas constam na redação da Lei de Diretrizes Orçamentária. Ela consta, ok? Vale lembrar dessa pergunta do João Guilherme, que eu tenho feito um trabalho nos últimos 4 anos para tentar explicar isso aos senhores vereadores. O que diz, por exemplo, a respeito às cirurgias eletivas. Existe uma reserva de 137 milhões de reais para a Secretaria da Saúde. 1 milhão para cirurgias eletivas já estão aqui para os dentro dos 137 milhões. Cabe ao governo executar essa fatia do orçamento. Assim como para construção de um possível creche, uma possível escola, nós temos, tanto na Secretaria de Projetos, 22 milhões e 671 mil reais, quanto na Secretaria de Educação, mais de 100 milhões de reais. Então, essas são execuções que cabem ao governo, dentro do seu planejamento, dentro daquilo que ele acredita que é o prioritário no ano corrente, para executar. Então, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como muito bem explicou a secretária, fizeram emendas genéricas, sem falar em valores específicos, sem falar em números, o que realmente nos trouxe a esse momento do senhor notar que não houve nenhuma diferença na lei orçamentária por causa daquelas emendas. As emendas, de fato, não foram, assim, específicas. Tá bem? Mais alguém desejando fazer uso da palavra? Jornalista da casa, Bruna, por favor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ainda em relação às emendas, a maioria delas, como vocês disseram, não são tão específicas, mas tem uma que fala sobre a criação de uma secretaria para minorias. E a gente estava vendo aqui as despesas por secretaria e não tem nada especificado para isso. Como é que fica a situação dessa emenda especificamente? Da mesma forma que eu me referi às anteriores, vamos observar assim. Esta emenda, ela consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em algum momento do planejamento do Poder Executivo, essa matéria, ela vai ser levada em consideração, ela vai ser discutida. Porque, por exemplo, uma criação de uma secretaria, ela importa em quê? Ela importa em aumento de despesa, ela importa em criar cargos, ampliar a estrutura. Então, em algum momento, como ela consta de uma lei, nós teremos que levantar e ver a viabilidade. Verificar se realmente o município terá a real capacidade para implantar, né? E se ele vai ter condições de custear efetivamente, né?
o que é possível fazer. Com certeza, dentro das prioridades e daquilo que vai ser executado no próximo ano, para o próximo prefeito, para a próxima gestão administrativa, e cabe as decisões serem tomadas dessa forma. A palavra ainda está aberta ao público presente, aos senhores jornalistas. Não? Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. É importante nós termos esse tempo de debate, de esclarecimento e de apresentação do orçamento municipal. Nada mais havendo, dou por encerrada. Antes de encerrar, me desculpe, quero pedir que seja levado ao conhecimento dos senhores vereadores pela Secretaria da Casa. Eu sei que não há necessidade de eu fazer esse pedido de forma formal, porque a nossa Secretaria é muito competente, mas quero nos resguardar e pedir que todos os senhores vereadores, todos os gabinetes tenham conhecimento da lei orçamentária anual que nós recebemos a partir de hoje, para que possam, o quanto antes, elaborar possíveis emendas. Eu sei que nós ainda teremos mais uma audiência pública pela Comissão de Finanças e Orçamento para apresentar o orçamento aos vereadores e depois para receber cada uma das emendas e prestar o parecer. Então, eu quero pedir a apresentação da lei aos senhores vereadores para que eles tenham tempo apto de fazer possíveis emendas. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Bom dia, Deus abençoe.